sabe o que é asma? Sei. Minha prima tem ataques, vai parar no hospital. Quais são os sintomas que ela apresenta? Ela fica sem ar e começa a ficar roxa. Ela fica roxa, o olho vai inchando e vai parar no hospital. Precisa tomar remédio ou ficar internada. Teve uma vez que ela ficou uma semana internada. Conhece alguém que tenha doença? Conheço. Quais os sintomas que essa pessoa apresenta? Chiadeira, muito cansaço, né? Qualquer poeirinha, assim, dependendo do ambiente que ela fica, ela já começa a cansar. Dificilmente consegue respirar normalmente. Respiração difícil, à noite principalmente durante o frio. Eu tive meu avô com essa doença, com asma. Ele sofria muito, falta de ar, tossia muito, todos esses sintomas que costuma dar com a asma, né? Já vi pessoas tendo crise, né? Quando falta o ar, dá aquela crise de tosse. Cansaço, dificuldade de correr, andar, subir escada. Mas aí quando eu começava a nadar, treinar um pouco na piscina, aí eu melhorei já. Fico cansada, não consigo respirar direito, fico com taquicardia, o coração acelera, fica bem rápido, fico suando, frio também, passo mal. Meu filho teve. É uma espécie de alergia, né? E ficava com aquela sensação de que realmente não tinha ar. Asma é uma paradinha que dá no pulmão que o cara fica sem fôlego. É dificuldade de respirar, fechamento dos brônquios. Um problema respiratório, não é? Uma dificuldade respiratória. Causa falta de ar, problema de pulmão, respiração. Sei que dá uma falta de ar, um certo problema na pessoa, talvez um problema pulmonar, acredito eu. Sofria muito, passava muito mal e, enfim, não é bom. Pratica natação para desenvolver os brônquios. Ela pratica natação e anda ao ar livre. Falta de ar, basicamente falta de ar. Ele leva uma vida normal? Leva. É uma doença que as pessoas apresentam em que elas têm dificuldade respiratória por vasoconstrição dos brônquios. Falta de ar, fadiga, né? Dificuldade para respiração. Asma é uma doença de caráter inflamatório, crônica, que não há cura, mas que existe um controle já bem definido e claro desse processo inflamatório. É uma dificuldade respiratória proveniente de várias causas, se não me engano, a alergia é uma delas e fatores também exógenos, tais como poluição e alguns micróbios existentes, por exemplo, o ácaro, né? Falta de ar e tem problema na hora de dormir. Você conhece alguém que tem asma? Conheço a minha prima. Quais são os sintomas que ela apresenta? Falta de ar constante. Ela leva uma vida normal? Leva. Ela pratica esporte? Pratica. Como você vê, a asma é parte da vida de muita gente. Alguns têm a doença, outros conhecem alguém muito próximo que sofre com ela. Isso não os surpreende, pois a asma é uma das doenças pulmonares crônicas mais frequentes, atingindo homens e mulheres de todas as idades. Além disso, é o mal crônico grave mais comum na infância. Mas afinal, o que é asma? Simples. É a dificuldade da passagem de ar pelos pulmões, provocada por uma inflamação que diminui a largura dos canais por onde esse ar tem de passar. Esses canais são os brônquios e os bronquíolos. Quando os brônquios e os bronquíolos estão inflamados, é difícil soprar o ar que já está dentro dos pulmões e, portanto, enchê-los outra vez com ar renovado, rico em oxigênio. Todo esse quadro provoca uma série de sintomas nos asmáticos. Veja quais são eles. Falta de ar, um forte chiado ao respirar, tosse, secreção nos pulmões, sensação de aperto no peito e cansaço. Esses sintomas caracterizam as crises de asma. Procurando um médico logo que surgem os primeiros sinais da doença, é mais fácil controlar o processo inflamatório e, assim, evitar que sintomas mais graves apareçam. Pode-se conviver pacificamente com asma e levar uma vida normal, desde que se conheça bem a doença e tenha-se assistência médica constante. A asma é uma alergia respiratória. Ela atinge pessoas cujo organismo
está programado geneticamente para apresentar uma reação de defesa exagerada a certos fatores comuns do ambiente. Esses fatores capazes de gerar inflamação no aparelho respiratório dos asmáticos são chamados de alérgenos. Eles são inofensivos para quase todo mundo, mas não para quem tem asma. Confira comigo quais são os alérgenos mais comuns: poeira, bolor e outros fungos, pólen de flores, descamações da pele de animais domésticos, ácaros, que são animais microscópicos, parentes dos carrapatos e das aranhas, além de alguns remédios. Os alérgenos são responsáveis por desencadear as inflamações brônquicas dos asmáticos. Mas há ainda alguns fatores que podem agravar a inflamação, provocando crises. São eles: cigarro, poluição, perfumes e alguns produtos químicos de cheiro forte, além da presença de insetos como baratas. As mudanças de temperatura e o esforço físico também podem provocar crises de asma, além do estresse e de infecções como gripes e resfriados. Só um médico especializado em alergias pode descobrir os fatores que afetam um determinado asmático. Para isso, são feitos testes específicos. Quando se descobre o que estimula as inflamações respiratórias de um paciente, pode ser necessário fazer algumas mudanças em casa para evitar suas crises de asma. Acompanhe. Se o asmático é sensível a poeira, bolor e ácaros, lave seus lençóis e fronhas com água quente ao menos uma vez por semana. Forre o colchão e os travesseiros com capas impermeáveis. Prefira os assoalhos lisos, eliminando tapetes e carpetes. Evite cortinas e forrações de tecidos. Limpe a poeira ou passe o aspirador de pó somente na ausência do doente. Para manter longe outros fatores ambientais que geram ou agravam as crises, faça o seguinte: mantenha o ambiente sempre ventilado, com boa circulação de ar, para que não haja concentração de poluentes. Limite a circulação dos animais domésticos dentro da casa. Lugar de cachorro e gato é o quintal. Claro que fumar está proibido para o asmático e para quem convive com ele. Não basta evitar o cigarro perto do doente, pois a fumaça invade todos os ambientes de uma casa. Em residência de asmático não se fuma. Esses procedimentos ajudam a dar mais qualidade de vida a quem tem asma, evitando que o meio ambiente deixe de ser uma ameaça a seu bem-estar. Mas a prevenção não para por aí. Vimos que as mudanças de temperatura também são um risco para os asmáticos. Por isso, alguns cuidados complementares são necessários. Confira. Nas épocas frias do ano, temos, além das quedas bruscas de temperatura, altos índices de poluição, aglomerações em ambientes fechados e infecções respiratórias como gripes e resfriados. É fundamental prevenir as crises asmáticas típicas do frio, consultando um médico com antecedência. Médico. Essa é a palavra-chave quando falamos de asma. Como vimos, há vários cuidados preventivos muito úteis ao asmático. Entretanto, nada substitui o acompanhamento constante do médico, pois a asma é um mal crônico. Estando atualizado com os avanços na terapia da doença, só ele pode indicar a medicação certa e os procedimentos complementares para controlar cada caso específico de asma. Ele é a pessoa certa para mostrar ao asmático como levar uma vida normal. Controle a asma procurando um médico e redescubra a liberdade de peito aberto.